indicação geográfica, ela tem uma importância muito grande também para as mulheres, porque as mulheres normalmente elas estão muito diretamente envolvidas, né, no artesanato, na renda, no cultivo também, na agricultura. Então, normalmente a indicação geográfica ela é uma renda complementar também para as mulheres, para as famílias. O registro da indicação geográfica da canastra ela foi concedida em 2012, né? E a partir daí a gente tem um mecanismo de proteção, né, desse queijo, o que reflete também aí, né, vai ser da mesma forma para os outros produtos, né, inclusive para o barreado. E isso traz mais segurança para aqueles produtores continuarem produzindo, impede que outros produtores, outras regiões se apropriem daquele nome. E isso é importante para o mercado nacional e até para a exportação, é claro, de produtos exportáveis. E estamos muito felizes com essa certificação recebida, sob o número 100. E nós imaginamos que para o litoral vai ser muito bom, vai haver uma visualização muito maior para o litoral, uma valorização do prato e de toda a região. Olá, o Repórter Empreender está no ar com uma pergunta para você. O que há em comum entre o café do Cerrado, o espumante do Vale dos Vinhedos gaúcho, o queijo da Serra da Canastra e os bordados de Alagoas? A resposta é que todos são produtos classificados oficialmente com indicações geográficas. Uma espécie de atestado de origem, qualidade e tradição. Hoje a gente vai falar deste importante segmento da economia regional que valoriza os produtos locais e serve até de atração turística. A primeira indicação geográfica registrada aqui no Brasil foi em 2002, foi do Vale dos Vinhedos, né, lá no Rio Grande do Sul. E isso certamente incentivou tanto que as empresas passassem a produzir um volume maior lá, na medida que esse produto era reconhecido como produto de qualidade, local, e aí você vai atraindo mais gente, né, mais pequenos produtores, que depois podem ir crescendo também, para aproveitarem, né, aquela indicação e aquele produto de maior valor no mercado a partir do momento que a indicação é registrada. A indicação geográfica é como você ter uma marca de um produto certificado. O Sebrae, que é o grande líder dessa expansão do modelo de indicação geográfica no Brasil, ele vai às comunidades produtoras, como, por exemplo, nós tivemos aqui a Associação de Restaurantes lá de Paranaguá e Morrete, que produz aquela comida, aquele prato típico chamado barreado. Ele verifica se aquilo tem uma receita que é típica da região, se utiliza produtos da região, se as pessoas que estão envolvidas no processo produtivo, na produção, na comercialização, nos restaurantes e tudo, tem de fato uma cultura diferenciada de tal forma a garantir uma qualidade sustentável, permanente. E aí ele abre um processo junto ao INPI para que o INPI reconheça que aquilo tem um valor diferenciado e que ninguém faz igual. O INPI examina isso durante, normalmente, um período de 2 anos, vai ao local, entrevista a população, entrevista usuários, entrevista fornecedores, e aí o INPI pode decidir ou não, dar um certificado, que é um registro importante. E isso vale como uma marca. Tem um selo, inclusive, de indicação geográfica, criado pelo INPI, junto com o Ministério da Agricultura, que leva, não é, a certificação. E esses produtos certificados, eles normalmente valem 50%, 60%, 100% a mais no mercado, pelo fato de conseguirem essa certificação, de serem rastreáveis, de que o produto que está sendo oferecido ao consumidor, ele é um produto sustentável, ele não é um produto que agride o meio ambiente. As indicações geográficas são uma forma de
por um lado, reconhecer, né, tanto o conhecimento quanto a produção mesmo, né, de produtos bem locais, regionais, no Brasil e no mundo, e ao mesmo tempo, através desse reconhecimento, também você consegue gerar mais valor, né, porque à medida que você tem um produto que é bem identificado com aquela região e contando com isso, que tem uma qualidade melhor também naquele produto, ele, em geral, é mais valorizado no mercado, né? Segundo estudos da União Europeia, por exemplo, que é, né, uma referência aí no mundo e é quem tem mais indicações geográficas, né, desse tipo de produto, em média, os produtos que têm uma indicação geográfica registrada, eles conseguem ter um valor de mercado praticamente o dobro, né, do que mais ou menos um produto similar daquela mesma região, por exemplo, só que sem a indicação geográfica, né? Então você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, gerar mais valor para quem produz aquele produto e reconhecimento também, né, de que aquele é um produto local, com uma qualidade, com um diferencial em relação, né, a produtos similares e ao mesmo tempo valorizar esse conhecimento e essa produção local tradicional. Ao pensar em um prato típico da culinária paranaense, certamente você vai se lembrar do barreado, característico da região litorânea do estado. O prato é o 100º produto brasileiro a receber o selo de indicação geográfica. A primeira certificação foi concedida há 20 anos para os vinhos do Vale do Vinhedo, no Rio Grande do Sul. Nós estamos muito felizes com essa certificação de indicação geográfica do barreado. É um processo que nós estamos há quase 8 anos trabalhando dele. E estamos muito felizes com essa certificação recebida, sob o número 100. E nós imaginamos que para o litoral vai ser muito bom, vai haver uma visualização muito maior para o litoral, uma valorização do prato e de toda a região. Porque nós vamos estar oferecendo um produto diferenciado, né, certificado, e com certeza isso economicamente será muito bom para toda a região. Bom, eu sou do Paraná, minha família é daqui, então eu me lembro que quando a gente vinha de férias aqui para Santa Catarina, para Barra Velha, meu pai sempre fazia questão de parar em Morretes, comer um barreado e depois descer a Serra do Graciosa. Então, quer dizer, para mim eu tenho uma memória muito afetiva do barreado e eu fico muito feliz que foi a 100ª indicação geográfica reconhecida. Mas e você que não está familiarizado com os hábitos e costumes paranaenses? Faz ideia do que seja esse prato regional? Imagina como é feito um barreado. Então, um barreado, ele é um prato muito saboroso. A base dele é carne bovina, bacon e temperos. Ele leva um processo de aproximadamente 12 horas, no mínimo, de cozimento. Após a abertura dele, é feito um retempero, um preparo, e ele é saboreado com um pirão feito com farinha de mandioca da região e come-se com banana da terra. É muito bom mesmo, muito bom. No Paraná, o barreado é comumente servido em festas de casamento, batizados, aniversários e restaurantes, como o do Sérgio, dono do Quintal do Monge, que fica bem no centro de Curitiba. A gente está numa região turística da cidade, né? Onde naturalmente o ano inteiro a gente tem um fluxo muito grande de turistas aqui no centro histórico. Então a gente sentiu a necessidade de oferecer pratos que sejam típicos aqui da nossa região, sendo, né, a feijoada que a gente serve, que é característica de Curitiba também, ter a feijoada quartas e sábados, e a gente implementou já há algum tempo o barreado, que é muito pedido por turistas que vêm de fora e às vezes não tem a possibilidade de descer ao litoral, que são pratos feitos em Morretes, Antonina e Paranaguá. A gente procura reproduzir exatamente o mais fiel possível à receita que eles fazem lá no litoral, né? Então, com o mesmo tempo de preparo, com o mesmo tipo de tempero, para que as pessoas identifiquem mesmo como sendo o verdadeiro barreado, né? Que é uma marca registrada e é um prato muito solicitado no litoral. O barreado é uma carne de segunda porque era feito normalmente por escravos, é um prato já muito antigo, né? Que ele justamente é feito com a carne de segunda, até pelo tempo que ele cozinha, depois ela se desmancha e essa gordura é toda retirada. Então acaba ficando uma carne muito magra e muito macia, porque ela fica 12 horas cozinhando, né, em panela, né, adequada, e feito os temperos, né, os temperos que são o verdadeiro segredo da carne.
No litoral, eles normalmente colocam a farinha por baixo, a farinha de mandioca feita no litoral, que é uma farinha branca maravilhosa, e você acrescenta primeiro o caldo, esse caldo que fica da carne, e depois acrescenta a carne. A gente aqui deixa de uma forma mais democrática e põe, né, a carne, um pote de carne, um de farinha e o arroz. O arroz é o acompanhamento da carne, é carne, farinha e arroz. A banana é servida porque em Morretes, Antonino, nosso litoral é muito rico em banana. Então eles servem lá a banana maçã, a banana que eles plantam lá. A gente tem mais disponibilidade aqui da banana caturra, né? Que ela é mais adocicada e tudo, né? Ela quebra bem essa pesado da carne, né? Que é uma carne com muita substância, né? Então a banana é meio como trabalha como um quebra, né? Como se fosse a laranja da feijoada. Com o barreado, o Paraná tem agora 12 produtos com o registro de indicações geográficas. É o terceiro estado com maior reconhecimento de origens no Brasil. O Rio Grande do Sul tem 13 indicações e Minas Gerais 16. O prato paranaense segue tradições de mais de 200 anos e foi registrado na modalidade indicação de procedência. Não dá para negar que um produto que receba um selo que atesta a qualidade dele, especialmente quando é dado por uma instituição respeitada, deva receber do público, pelo menos, a possibilidade da curiosidade em conhecê-lo. Então, aí vai o convite. Fica o convite, venham para o litoral do Paraná, saborear o barreado, que vocês vão gostar muito. E agora, com uma certificação de indicação de procedência. Conheça agora mais algumas indicações geográficas. E a gente começa pelo café, mas tem também os vinhos e os queijos, além de outros alimentos e bebidas. A extensa lista inclui jabuticaba, goiaba, cajuína, melão e outros produtos associados à terra. Ainda na lista, os calçados, o couro e o mármore, bem como artesanatos, das panelas de barro às joias de opala. A variedade se amplia com própolis, mel, farinha e doces. Já em termos de serviços, a tecnologia da informação é, por enquanto, o único reconhecido. As certificações são fundamentais para a abertura de novos mercados, tanto no Brasil quanto no exterior. Inglaterra, Portugal, Canadá e Oriente Médio são os principais destinos das exportações desses produtos. Isso é importante para o mercado nacional e até para a exportação. Não é claro, de produtos exportáveis, a União Europeia, por exemplo, ela tem mais de 5.000 produtos. A França é um dos líderes com o negócio de vinho, queijos e uma série de outros produtos franceses, cogumelos. É uma líder na União Europeia. E o Brasil está caminhando a passos largos para atingir. Nós temos 100 indicações geográficas hoje. O plano de governo, plano do Estado brasileiro, na verdade, até 2030 é termos 300 indicações provenientes de todo o Brasil, inclusive do bioma amazônico. No próximo bloco, vamos nos inspirar ainda mais com outros produtos e marcas que estiveram presentes no 5º Evento Internacional de Indicações Geográficas Origens Brasileiras. Repórter Empreender volta já já. Estamos de volta com o Repórter Empreender e agora você vai saber o que aconteceu no 5º Evento Internacional em que a indicação geográfica esteve no centro das discussões. Foi em Curitiba, no Paraná, com a presença de especialistas em negócios e empreendedores que trabalharam duro para que o próprio produto ganhasse a indicação geográfica, que você já sabe, atesta a origem e a qualidade de um determinado tipo de produto. Promovido pelo Sebrae, o 5º Evento Internacional de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas, Origens Brasileiras, focou em discussões e inovações. Especialistas e até produtores que já têm o selo participaram de painéis e palestras. Um dos participantes foi o produtor dos queijos serranos. Hoje nós somos a 13ª geração
produzindo esse queijo, lá daqueles açorianos e portugueses do século XVIII, né? Por exemplo, a minha família materna é a Souza Zanelato. A Souza é da Ilha Terceira, né? E a Ribeiro, né? Ela é de Modim de Basto. A Zanelato é a parte italiana, que houve um casamento entre a portuguesa com o italiano, né? O queijo artesanal serrano, ele comporta os campos de cima da serra, que é dividido em 2 estados geopoliticamente, né? Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 18 municípios catarinenses e 16 gaúchos. Eu vou falar do catarinense porque as regras, as leis são da nossa jeito catarinense, né? E ele é produzido com gado de corte, pastagem nativa, né? Curado numa tábua de araucária por no mínimo 60 dias. Ele é de leite cru, recém-ordenhado, que vai coalho, sal e leite, né? A propriedade é toda regulamentada, inclusive com selo Arte, sim, e o IGDO dos Campos de Cima da Serra, e também a certificação de propriedade livre de brucelose e tuberculose pela SIDASC, que é o nosso órgão estadual, né? Esse queijo, ele surgiu com a assinatura do Tratado de Madrid, lá no século XVIII, primeira metade. E o rei Dom João V, para ocupar novamente as terras portuguesas, trouxe os açorianos, né? Chegaram aqui. E mais no final do século XVIII, 1769, 70, os portugueses da Serra da Estrela Norte de Portugal, né? E eles produziam esse queijo como uma única proteína animal para comer no inverno. Eles disseram saber fazer das suas terras no Natal e aplicaram no leite da crioula lagiana, né? Justamente, ele é para atender as pequenas propriedades, ele é mais uma atividade e mais um lucro, né? Lá no século XVIII, ele era um produto de subsistência para a proteína animal. Hoje já não é mais isso, mas é com subsistência para a parte financeira mesmo, para melhorar a renda do pequeno produtor da agricultura familiar. No setor agropecuário existem diversos produtos que têm condições de receber um selo de indicação geográfica. Tanto a IP, que é a indicação de procedência, quanto a DO, que é a denominação de origem. A gente já tem diversos desses produtos e eu posso citar alguns exemplos que são vinhos, espumantes, queijos, produtos cárneos, como salames. Nós temos também alguns azeites que podem receber, ainda não tem, mas existe também mel, própolis e o arroz. Existe também uma associação que conseguiu uma indicação geográfica para o arroz. A importância da indicação geográfica para negócios familiares também entrou no debate. É uma missão, é um dos meus propósitos de vida e eu tenho muito orgulho do que eu faço e vejo muito futuro, né? Já faz aí mais de 10 anos que nós estamos na diretoria da empresa, né? Como terceira geração mesmo. E, enfim, eu só tenho a agradecer. É muita oportunidade, tanto para o nosso negócio e agora, depois da indicação geográfica, a gente tem essa oportunidade de desenvolver o território, né? Que pra gente é o que realmente é o maior objetivo quanto indicação geográfica. Imagine só uma empresa com tradição familiar obter um diferencial com uma indicação geográfica para o seu produto. A exemplo da bala da banana na cidade de Antonina, no Paraná. Que ela acaba gerando, não só agregando valor ao produto bala de banana, como a geração de emprego em toda a cadeia produtiva. Então, a gente faz atrair o turista para a nossa região conhecer a bala. E isso faz com que toda a cadeia se movimente e cresça, né? O turismo como um todo. Então, esse é o principal objetivo. E a gente tem vários exemplos pelo país de cidades, de regiões que foram transformadas, né? Tá aí a Canastra, o Vale dos Vinhedos, são exemplos de sucesso e que a gente tem como exemplos para a gente seguir. Não pergunte a Rafaela qual o segredo do sucesso da bala de banana, mas ela dá uma pista sobre respeitar a tradição de um produto reconhecido pelo consumidor. O saber fazer, né, o preservar esse modo de fazer da bala é o que a gente tem de mais importante. Hoje eu vejo também, quanto marca Antonina, que a questão da identidade visual, a gente preservou o nosso papel, né? Todo o designer de embalagem de papel e do saber fazer da bala é o mesmo há 43 anos. E é o que a gente tem de mais precioso. E é o que as pessoas reconhecem a gente por isso. Então, é aquela velha frase do não vamos mexer no time que está ganhando, né? Então, hoje a gente agrega produtos na marca, mas o principal continua sendo a bala de banana.
Então isso a gente não muda, que é realmente o que deu certo, né? Os planos da empresa familiar, que já acumula 4 décadas de existência, incluem fortalecer a empresa regionalmente e até estudar uma estratégia futura que torne a bala de banana conhecida até no exterior. A gente tem agora a intenção de a gente crescer um pouco mais, mas a gente ainda tem uma demanda muito grande aqui no estado. Então, por mais que a gente cresça, a gente ainda tem bastante gente para atender aqui. Então, a ideia, sim, é expandir para outros mercados, para a gente poder atender melhor o consumidor fora do estado. Quem sabe, no futuro próximo, a gente exportar um pouco dessa produção também para determinados nichos, assim, em alguns países, mas o foco principal é atender ainda e fortalecer ainda o litoral do Paraná, para que atrair cada vez mais pessoas para que venham para cá conhecer a bala de banana. A indicação geográfica é um registro reconhecido em acordos internacionais. Então, a Organização Mundial da Propriedade, a Organização Mundial do Comércio e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual também, que é a OMP, mas principalmente a Organização Mundial do Comércio, ela reconhece, né, pelo acordo de TRIPS, a indicação geográfica, e isso fortalece esse movimento de exportação. Nós estamos com um acordo Mercosul e União Europeia em curso, para ser consolidado, em que nossas indicações geográficas vão ser reconhecidas pela União Europeia, assim como nós vamos reconhecer um conjunto de indicações geográficas de lá. Empreendedores que têm os pés no chão e o foco no negócio sustentável sabem que é preciso pensar em fortalecer localmente até os produtores de matéria-prima. No litoral do Paraná, na região onde a gente produz, onde a gente compra banana de produtores, né? Se a gente for pensar hoje, por mês a gente a gente comercializa uma média, dependendo da época do ano, de 110 toneladas de banana desses produtores. Então a gente precisa que esses produtores também se fortaleçam cada vez mais. Isso vai ser mais ou menos umas 20 a 22 toneladas de bala de banana por mês. Isso pensando nas 2 fábricas, né? Então já é um volume onde a gente sabe que está girando aí em todo o Paraná e litoral, né? 80% da produção da fábrica da bananina fica no litoral e 40% da nossa fica no litoral. Então o restante distribui, mas 40% ainda está ali atendendo o turista, atendendo as pessoas que vão para a região e os moradores mesmo que também compram, né? A mulher empreendedora do Brasil assume um papel indispensável na produção de produtos reconhecidos com a indicação geográfica. Olha, eu posso falar que a indicação geográfica da bala de banana de Antonina é uma IG feminina. Por mais que ela tenha muitos homens participando, são 2 empresas de uma diretoria feminina, né? E tem muitas mulheres envolvidas, né? Na nossa equipe tem muita mulher, são muitos profissionais envolvidos, então a gente sempre brinca que é uma IG feminina. A indicação geográfica, ela tem uma importância muito grande também para as mulheres, porque as mulheres normalmente elas estão muito diretamente envolvidas, né, no artesanato, na renda, no cultivo também, na agricultura. Então, normalmente a indicação geográfica ela é uma renda complementar também para as mulheres, para as famílias. Desde pequena eu gosto muito de agricultura e eu fui criada no sítio com meu pai, com a minha mãe, já mexendo com essa produção no sítio, né? Então sempre gostei, desde pequenininha, meu pai já plantava tomate, plantava feijão. E isso acho que, não sei se é de sangue, desde pequena já plantava, ajudava meu pai, né? Fiz 18 anos, fui para São Paulo, mas acabei voltando para a agricultura. Na época, eu nem pensava em goiaba. Na realidade, foi assim, quando teve a oportunidade de adquirir uma propriedade, essa propriedade tinha uma lavoura de goiaba já formada. Aí eu dei sequência na produção dela e gostei da brincadeira. Olha, no início foi um pouco difícil, porque eu não entendia muito como se diz, a nutrição da planta. Eu não entendia nada de goiaba, né? Eu tive que correr bastante, fiz bastante curso, participei de várias palestras. Mas depois que você pega, e é legal porque eu gosto, acho que está no sangue.
Nós trabalhamos com goiaba certificada, né, que a gente tem toda a rastreabilidade, diferente de outras goiaba convencional. Nós ensacamos a goiaba uma por uma, tudo manualmente, né, é um trabalho artesanal, sabe? E agora a minha propriedade está se transformando em orgânico. Então eu acho que é uma grande transformação agora. Na época, quando o Sebrae trouxe esse projeto de indicação geográfica, esse foi um motivo que me incentivou a plantar goiaba novamente, né? Como eu disse, em 2000 eu perdi a primeira lavoura, aí quando eu entrei foi por causa dessa indicação geográfica, que o Sebrae nos apresentou esse projeto, que ele tem toda a rastreabilidade do produto, você tem que proteger o meio ambiente, e com isso você, como se diz, protege o próprio produtor, que não tem que estar usando aqueles agrotóxicos, né? Você tem que respeitar o consumidor lá na frente também. E a nossa goiaba, a gente faz uma análise no final do ano, todo ano, para ver se consta resíduo, consta alguma coisa indevida, né? E até hoje, graças a Deus, deu tudo negativo, né? Não consta nada de coisas proibidas, né? Por ser ensacada, ela já não é bem natural mesmo. Pode colher e comer. E a goiaba da Iumico só pode ser encontrada no estado do Paraná ou ela já cruzou as fronteiras? Já cruzou as fronteiras, vai para Inglaterra, já foi para Suíça, para Holanda, já foi também, Portugal. E semanalmente a gente manda para Inglaterra, né? Toda semana vai para Inglaterra. Olha, a minha propriedade é bem agricultura familiar, né? Que a gente trabalha só com família mesmo. Mas na hora que apura muito serviço, tem um pessoal que me ajuda na parte de ensacação, que você tem que ensacar assim meio rapidinho, né, para não deixar atrasar o trabalho, né? Aí depois na parte de embalagem, a gente depende da equipe da cooperativa que faz a seleção e embala e para a gente poder exportar. O local e as condições geográficas favorecem a produção de determinados produtos, como as peras e as maçãs da região de São Joaquim, em Santa Catarina. O estado de Santa Catarina é o maior produtor de maçã e a região de São Joaquim também é a maior produtora de maçã do Brasil. A maçã de São Joaquim, por exemplo, para a nossa região, ela corresponde a 75% da renda do município, da renda da região. Então, é uma cultura muito importante para nós, porque os produtores são todos, a maioria são produtores pequenos, né? E depende dessa cultura para poder ter a sua sobrevivência. É muito importante a gente citar, né, e falar isso abertamente, que quando uma associação ela obtém o registro da indicação geográfica para aquele produto, não é ela obteve esse registro num dia e amanhã ela já tem o produto dela valendo 3, 4, 5 vezes mais. Não, ela precisa também fazer alguns movimentos de promoção desse produto para que os consumidores entendam que ali sim é um produto com diferencial. E isso leva um tempo, né? Então as pessoas têm que entender que esse tempo ele é natural, mas ele efetivamente ajuda a que esse trabalho da IG seja consistente, seja permanente e que atraia cada vez mais consumidores mais exigentes e mais interessados por adquirirem esses produtos que são diferenciados. Clima, a altitude e o clima, as horas de frio que temos lá naquela região, determinada região, que é a região de São Joaquim, faz com que temos esse produto único com essas características únicas, que é essa taxa elevada de frio, junto com a altitude elevada, faz com que a gente tenha esse produto único que é a maçã fui da região de São Joaquim. É um cultivo muito delicado, porque a gente trabalha o ano inteiro para colher a safra lá no outro ano, né? A gente precisa ter os tratos culturais lá no pomar, a gente tem que fazer toda essa parte, né, de manejo da planta para que a gente possa fazer a colheita lá no outro ano. Então é um ano todo de trabalho e a gente ainda acaba tendo intempéries como o tempo, isso influencia tudo no produto final, né? Às vezes a gente pode ter estiagem, podemos ter às vezes um frio muito excessivo ou às vezes poucas horas de frio, isso tudo vai variar no produto final. Então é bastante característico.
Esse ano, a meta nossa é um pouco a menos que o ano passado, justamente por essa questão de tivemos algumas intempéries climáticas, né? Teve algumas geadas tardias e a gente tem uma estimativa que vai ser um pouco reduzida a safra do ano passado, mas levemente reduzida. A maçã Fuji de São Joaquim, sem o selo de origem, de denominação, ela já era conhecida, então esse selo veio para coroar ainda mais aquela qualidade que já tínhamos. Então, é um produto mesmo especial, um produto muito bom que só vai encontrar naquela determinada região. Durante o evento, os convidados tiveram a oportunidade de experimentar um café da manhã com produtos das indicações geográficas. E é lógico, não poderia faltar o mais famoso dentre os queijos de Minas Gerais, o da Serra da Canastra. Talvez você não saiba que, para o produto chegar ao topo, os produtores tiveram que se unir, porque as coisas chegaram a ficar muito difíceis na canastra. A Serra da Canastra já produz queijos artesanais há mais ou menos 250 anos, né? E ao longo do tempo esse queijo começou a cair, né, em desvalorização no mercado e a gente percebeu que muitas famílias estavam deixando de produzir esse queijo justamente porque o produto não era mais valorizado. E aí, em 2002, começou um movimento para a gente valorizar o queijo da canastra, resgatar a cultura e a tradição que estava sendo perdida. Então a gente já está nesse movimento aí há uns 20 anos, né, de resgate cultural, de valorização do produto, para a gente fixar essas famílias no campo e dar condições, né, para que elas se mantenham lá na produção do queijo e a gente não perca essa tradição, não deixe morrer essa cultura que a gente tem na Serra da Canastra. Valeu a pena todo o esforço para recuperar a reputação do queijo da canastra. A gente tem aí relatos, né, de recentes, né, digamos assim, que em 2009 a gente vendia o queijo da canastra a uma média de R$ 6,50, né, o quilo do queijo. Hoje a gente tem uma média de valor aí de 60, 70 reais e alguns queijos chegam a 250 reais o quilo, né? Então a gente tem uma valorização e isso ajuda a gente a manter essas famílias lá com dignidade no campo, né? Isso é extremamente importante. Hoje a gente pode dizer que a gente tem uma média de faturamento diário, quando a gente pega todas as 800 famílias que produzem o queijo, de mais ou menos R$500 mil, né? Então é um faturamento interno e um faturamento direto, né? Quando a gente leva isso para as lojas, para funcionários que esse pessoal contrata. Então, é uma geração de valor, né, de renda e de emprego excelente e que a gente tem que trabalhar cada vez mais. O negócio hoje gera renda para centenas de famílias mineiras. A gente tem aí cerca de 800 famílias na região da Serra da Canastra, né, uma região composta ali por 7 municípios, onde a indicação geográfica da canastra protege esses municípios. Então, essas 800 famílias, elas vivem do queijo artesanal da Serra da Canastra. Cuidadoso de acompanhamento técnico e de controle de qualidade da associação junto aos produtores. O queijo da canastra ele é produzido com leite cru de vaca, né? A gente adiciona apenas coalho, pingo, que é um fermento natural, lácteo, e sal grosso. E aí a gente tem todo um controle para a gente garantir a qualidade desse produto, né? Então a gente oferece uma assistência técnica pela associação, né? Então nós temos veterinários ou tecnistas que vão a campo ajudar, né, os produtores a manter ou melhorar a qualidade do seu produto e a gente faz um controle também de todo o rebanho dos produtores para brucelose, tuberculose, para a gente garantir um alimento seguro, né? A gente faz também as análises, os exames de aftosa, controle de qualidade de água, do leite e do queijo, né, com análises microbiológicas e físico-químicas. Então tem todo um processo, né, uma série de análises, de acompanhamento técnico que a gente faz para garantir que a gente entregue para o consumidor final um produto de qualidade, um produto seguro para ele levar para a mesa e colocar para sua família degustar aquele produto ali. O diferencial é exatamente o lugar onde ele é produzido, né? Todo o terroir que tem ali na Serra da Canastra, né? O clima, a pastagem, a alimentação do animal, né? A pureza da água que ele bebe, né? Então, isso tudo vai refletir no produto final, que é o queijo, né? O queijo de leite cru, e cada lugar vai produzir um produto único, né? Então, a gente tem uma união de características ali que espelham no nosso queijo e dá essa qualidade, esse diferencial que destaca ele de outros queijos do Brasil e do mundo. A indicação geográfica também gera mais segurança comercial para quem produz um produto com tanta tradição.
O registro da indicação geográfica da canastra ela foi concedida em 2012, né? E a partir daí a gente tem um mecanismo de proteção, né, desse queijo, o que reflete também aí, né, vai ser da mesma forma para os outros produtos, né, inclusive para o barreado. E isso traz mais segurança para aqueles produtores continuarem produzindo, impede que outros produtores, outras regiões se apropriem daquele nome, né, não usurpem o nome, usem de forma indevida. Isso gera mais credibilidade, mais segurança para quem produz, para quem consome e, consequentemente, vai valorizar aquele produto que tem toda uma tradição, né, para ser produzido, ser chamado daquela indicação geográfica que protege aquele nome. Então, traz valorização para os produtores e para toda a região. O próximo passo é buscar mais valorização, né? Continuar entregando produtos de qualidade para os consumidores finais, envolver mais famílias nessa produção, manter essa produção lá, né? Resgatando cada vez mais a tradição, a cultura e espelhando o nosso modelo de negócio para outras regiões, para outros produtos. Então, nós estamos abertos lá para auxiliar, né, as outras indicações geográficas, as outras regiões tradicionais que produzem alimentos como os nossos aí de qualidade. E é isso. Dar suporte para que as famílias se mantenham no campo e auxiliar também outros produtores aí que queiram fazer o mesmo movimento que a gente tem feito lá na canastra há cerca de 20 anos, que iniciou há 20 anos atrás. A seguir, o que as comunidades regionais devem fazer para obter a indicação geográfica e como os empreendedores podem atuar nesse mercado promissor. As indicações geográficas são ferramentas cada vez mais usadas por países em desenvolvimento. O objetivo é valorizar os pequenos negócios, agregar valor ao produto, além de incentivar a renda, o turismo e, claro, o comércio local. Mas o que as comunidades regionais devem fazer para obter a indicação geográfica? E como os empreendedores podem atuar nesse mercado? A região Sudeste lidera o número de indicações geográficas no Brasil, seguida de perto pelo Sul. O Nordeste ocupa a posição intermediária. As regiões Norte e Centro-Oeste têm menos produtos reconhecidos. O segmento agroalimentar está bem à frente dos demais tipos, com mais da metade das ocorrências. Não agroalimentares, vinhos e destilados e serviços alcançam um total de 36. Quando são considerados os produtos com mais IGs, o café vem em primeiro. Os vinhos ou espumantes, o artesanato e as frutas têm participação semelhante. O tempo de análise do pedido de registro da indicação geográfica pelo INPI, ele vai depender muito de que as informações atendam ao que está previsto, né, na legislação. E se não tiver, o INPI faz alguma publicação de exigência, né, e o prazo geralmente é de 60 dias para cumprir essa exigência. Então vai depender muito do quanto que esse processo atende inicialmente ao que já está previsto na legislação, né? Mas nós temos aí uma previsão, vamos falar uma média aí de até 12 meses entre o pedido, a análise e a concessão. Sou nascido e criado na região do Cerrado Mineiro. Sou a terceira geração da minha família que produz cafés. E a gente começou a trabalhar com cafés especiais em 2018. Tentei sair um pouco do commodity, né, para agregar um pouquinho de valor no nosso trabalho, no café que a gente produzia. Em 2019 a gente ganhou o primeiro prêmio de qualidade de café. A falar da região Cerrado Mineiro, nós podemos comprovar ao mundo apreciador de café
que o produto produzido aqui ele está totalmente relacionado aos aspectos ambientais de microclima. O produtor de café originário da região Cerrado Mineiro, ele tem um posicionamento diferenciado para a produção de cafés especiais. O selo da região do Cerrado Mineiro representa para o nosso negócio hoje a garantia para os nossos clientes de que o nosso café é produzido na região do Cerrado Mineiro, que é uma região que tem um selo de denominação de origem que garante a procedência do nosso produto. Um carimbo que a gente tem de que a gente, primeiro, está aqui na região, então eu acho que dá esse respaldo para a gente perante o mercado, de que, de fato, a gente segue um conjunto de práticas que são sustentáveis e que agrega muito para a gente. A gente já está há quase 50 anos na cafeicultura e não tem como dissociar o nosso negócio da região, porque tudo que a gente construiu aqui. O selo da região do Cerrado Mineiro eu acho que é importante porque mostra a nossa identidade, conta um pouco da nossa história, coisa assim da gente se orgulhar muito de falar que nosso café é da região do Cerrado Mineiro. Porque aqui é uma região que se produz cafés excepcionais, daqui o clima, o relevo, a época de colheita ajuda muito para a gente conseguir produzir café com uma qualidade de bebida muito diferenciado. Trouxe um reconhecimento para nós, né? Que a gente produz cafés de excelente qualidade e com isso a gente tem a rastreabilidade e de forma com que o cliente se sente seguro do produto que ele está consumindo. É o sentimento de pertencimento e de que a gente tem um diferencial por todo o trabalho feito na construção de uma região forte com denominação de origem. O selo vem canalizar, conectar o produtor da região com uma demanda específica do mercado, que é um grande diferencial da atualidade, pois o cliente busca por um produto de qualidade e também por um produto que possui identidade. O que nós fazemos aqui na região é levar um produto de qualidade adicionado também a toda a rastreabilidade, todas as informações que é uma demanda do cliente final. Dentro desse QR Code, a gente vê a história dele. Quer dizer, não é uma grande propriedade. A gente está falando de um pequeno produtor que gastou o ano inteiro para chegar naquele produto. Trabalhou o dia inteiro, trabalhou de feriado, fazendo chuva, fazendo sol. Foi muito trabalhoso produzir esse café, mas a satisfação de estar entregando ele é maior, às vezes, do que até pelo prêmio, porque serve como uma satisfação pessoal. A região do Cerrado Mineiro é uma região muito organizada e estruturada, que dá um suporte muito grande para os produtores, para usar o selo de origem, para agregar esse valor intangível na comercialização dos cafés da nossa região. E 100% dos cafés que a gente vende direto para torrefações, para o cliente final, saem com selo. Então eu vejo como um diferencial muito grande para nós, produtores. É muito gratificante saber que a gente está vendendo só o café, a gente está vendendo uma história, de sacrifício, de alegria. A gente quer que quem está consumindo saiba que esse produto tem a sua identidade, tem sua história e que é muito satisfatório, né? Tá podendo levar isso, através da denominação de origem, esse produto. Eu me sinto totalmente parte da região, porque, de fato, o sistema existe e nós, produtores, somos vamos dizer, os atores dentro dessa cadeia, né? Porque é pelo selo que a gente pode concretizar tudo isso que a gente está passando na nossa história. E como que a pessoa vai saber? Porque a gente não pode estar contando, mas o selo, de uma certa forma, conta. A Federação dos Cafeicultores do Cerrado, ela recebe constantemente visitas, de produtores de outras regiões e a gente compartilha como foi o nosso processo de desenvolvimento, que acaba servindo como benchmark, para essas outras regiões. É uma grande troca, a gente também aprende muito com isso. E a Associação Brasileira de Indicação Geográfica, recém-criada, a ABRIG, que acabou de lançar sua marca no evento internacional de indicação geográfica em Curitiba, também está sempre à disposição para receber novos associados e ajudar na condução
da estratégia de cada território. Bom, acredito que os produtores que queiram buscar, né, um registro de indicação geográfica para a sua região, o primeiro passo é eles verificarem a notoriedade, né, o alcance, a fama, o reconhecimento que esse produto já existe, né, já possui no mercado, né, porque muitas das vezes se busca uma indicação geográfica mesmo antes do consumidor, do mercado, da cadeia no qual esse produto está inserido ter um reconhecimento, né? Quando que um instrumento, né, de indicação geográfica, muito da utilidade dele é para proteção. Então, né, não necessariamente o primeiro passo para um território se desenvolver e buscar ter a sua estratégia é a busca da indicação geográfica. Você tem outros instrumentos como marca coletiva, né? Outras formas de criar um conceito para a região. A governança é uma parte que está muito bem definida, né, para que se busque esse registro de indicação geográfica. Então, eu diria que o produto, né, tem que ter notoriedade, o território, né, o nome geográfico que se pretende proteger precisa já ter alcançado essa certa notoriedade para que você tenha um efeito maior do uso dessa ferramenta que é a indicação geográfica. Então, a estratégia territorial é muito mais ampla do que apenas a indicação geográfica. A gente tem que ter qualidade no produto, a gente tem que ter boas práticas, tem que ter governança instituída, associados, né, que façam parte dessa instituição, a marca, né, a promoção, o investimento em promoção desse produto, e a indicação geográfica está dentro desse escopo, né, de estratégia territorial. Para quem estiver interessado em entrar para este seleto clube de produtos, o primeiro passo é entender o que são as indicações de procedência e as denominações de origem. A especialista Uda Disbrecht, do Sebrae, explica a diferença e quais são os requisitos para se obter a certificação. O INPI ele vai fazer a análise baseado, como eu falei, nos requisitos que estão definidos para o reconhecimento. Se um desses requisitos não é atendido, ele não vai ser concedido, né? Então você tem que demonstrar ali a reputação da região, você tem que comprovar por meio de documentos, por meio de vídeos, de registros documentais, que aquela região ela se tornou conhecida por produzir aquele produto, né? E isso para uma indicação de procedência. E na indicação e na denominação de origem, você tem que apresentar um estudo técnico que comprove que aquele produto ele é daquela forma por conta das condições da região. Como exemplo de denominação de origem, nós temos recentemente concedido o mel de Aroeira do norte de Minas, né? Então, esse mel ele tem características especiais em função da temperatura, das condições do meio geográfico e, inclusive, em função da quantidade das árvores de aroeira que tem na região para a produção desse mel, né? Então, nós estamos falando ali de um vínculo muito forte, né, da região com o meio. A partir do ano que vem, mas tem 2 grupos técnicos que têm discutido tanto mudanças legislativas quanto iniciativas específicas para promover mais essas indicações geográficas, né? E aí esses grupos técnicos aí da estratégia, dentro da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, eles são abertos, né, tanto a todos os órgãos de governo relacionados ao tema, mas também para a sociedade civil, empresas, academia e outras instituições que trabalham
com todos os temas relacionados à propriedade intelectual, mas nesse caso específico de indicação geográfica. Então a gente está fazendo esse debate aberto para colher sugestões, quais são os problemas, quais são os entraves que tem hoje para poder aprimorar ainda mais, né, esse trabalho de indicação geográfica. E a nossa ideia é que, a partir do ano que vem, todo esse trabalho que foi colhido aí, né, com a sociedade civil e com todo mundo que trabalha com isso dentro do governo, a partir desses entraves e problemas e potenciais mapeados, a gente consiga ter propostas, né, tanto de legislação quanto de alguma iniciativa, algum apoio específico que seja necessário para poder impulsionar ainda mais o setor no Brasil. Há um manual que está disponível tanto no site do INPI, inpi.gov.br, como também no Sebrae, datasebrae.com.br/indicações geográficas, em que há a orientação de tudo que é necessário apresentar em termos de documentação ao INPI para esse reconhecimento. Muito bem, o Repórter Empreender de hoje fica por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia e volto no próximo programa. Até mais!